Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui falar de um assunto extremamente importante, tá? Dando continuidade ali aos assuntos sobre saúde e qualidade de vida. Quando nós pensamos ali em intervenção em saúde, sempre nos preocupamos com algum efeito colateral, adverso, né, ou indesejado que essas intervenções possam ter, né, e quando essa intervenção, né, é do tipo terapêutica e farmacológica, aí aumentam ainda mais esses cuidados. E se você ainda acrescentar a isso o fator idade, aí a preocupação eleva-se mais ainda, né? Isso porque, se pensarmos ali nos idosos, eles costumam usar uma grande quantidade de medicamentos simultaneamente, né? E isso, além de gerar ali o risco de interação medicamentosa e, consequentemente, elevar ali os efeitos colaterais, os mesmos, né, devido às questões biológicas da idade, não têm a mesma capacidade de recuperação e resiliência, né, orgânica que tinham anteriormente. Por isso, né, eu vou falar aqui de algumas classes de medicamentos que são potencialmente perigosas para uso em idosos. Tá? Ou seja, são classes de medicamentos que o ideal é que não fossem utilizadas em idosos. Mas, se não houver uma outra possibilidade, então que sejam utilizadas, mas com o máximo ali de acompanhamento, cuidados e que os seus efeitos estejam sempre sendo monitorados ali pelo médico que o prescreveu, tá? E estendendo-se também os cuidados aos demais profissionais de saúde. A primeira classe de medicamentos, bastante conhecida, são os anti-inflamatórios não hormonais ou anti-inflamatórios não esteroidais, né? Sendo os mais comuns ali o diclofenaco, a nimesulida, o meloxicam, o ibuprofeno, tá? São medicamentos que vocês aí já devem ter feito, né, uso e assim que eu falei aqui vocês devem ter lembrado. Esses medicamentos costumam, em idosos, de aumentar ali o risco de sangramento digestivo, devido ali a úlceras gástricas, ou seja, úlceras estomacais, né? Além de que, se o uso for prolongado, pode também ali afetar a saúde renal, né? Com posteriores complicações, como por exemplo a elevação da pressão arterial, podendo até levar ali a algum prejuízo do tipo insuficiência cardíaca. Tá? Então, se for feito o uso desses medicamentos, principalmente por tempos prolongados em idosos, os mesmos precisam ser monitorados, acompanhados com cuidados e pode também, né, por questões de precaução, ser administrado ali algum protetor estomacal, justamente para se antecipar a prejuízos gástricos relacionados a essa classe de medicamentos. Uma outra classe também são os benzodiazepínicos, né? Aqueles medicamentos que geralmente os idosos usam para ansiedade ou para insônia. Né? Os mais comuns ali, o diazepam, o Rivotril, né? o Lexotan, tá? São medicamentos que devem ser evitados em idosos, uma vez que eles são capazes de provocar desequilíbrio, aumentam o risco de queda, podem provocar perda de memória, confusão mental, tá? E outros prejuízos à saúde do idoso. Sem falar na dependência, né? E numa sonolência excessiva, que também aumenta ali os riscos de acidentes. Uma outra classe de medicamentos também, que são os indutores de sonos, tem efeitos similares ali
ao dos benzodiazepínicos, então também precisam ser administrados com cuidados nos pacientes idosos. Um outro grupo são os antialérgicos do tipo antihistamínicos de primeira geração, que geralmente ali são utilizados pelo idoso naqueles medicamentos antigripais, naqueles descongestionantes nasais, né, que parecem inofensivos, mas são medicamentos capazes de inibir ali, ou de gerar efeitos anticolinérgicos, levando à boca seca, à confusão mental, à constipação, tá? E outros prejuízos. Um outro grupo de classe de medicamentos que devem ser evitados por idosos são os relaxantes musculares, já que geram também efeitos anticolinérgicos, né, semelhantes ali ao grupo anterior, gerando ali a xerostomia, que é a boca seca, constipação, tá? Desequilíbrio, sonolência excessiva, confusão mental, tá? Então tem que ficar atento. Um outro grupo que eu também sempre chamo a atenção são os corticoides, ou anti-inflamatórios hormonais ou esteroidais, que ali são imunossupressores, baixam as defesas imunológicas. Então tem que se ter cuidado do uso prolongado ali dos corticoides em pacientes, né, cuja faixa etária por si só já eleva o risco ali de quedas imunológicas, de baixas na defesa do organismo, né? Então tem que ter esse cuidado para você não potencializar ali um efeito imunossupressor da idade a partir do uso contínuo e intenso ali de corticosteroides, tá? Então, se vocês fazem uso, né, ou conhecem ali idosos, parentes que fazem uso dessas substâncias, não precisam estar em pânico, mas não percam ali a oportunidade de conversar com o médico que os prescreveu, né, sobre a possibilidade ali de uma troca desses medicamentos, ou naqueles casos em que não é possível, né, fazer a troca desses medicamentos, certificar-se ali, né, de que está sendo adotado um monitoramento e um acompanhamento mais rigoroso da saúde ali do idoso, tá? Não interrompam esses medicamentos sem uma prescrição médica, e menos ainda, né, se automediquem ou de forma alguma mediquem por conta própria idosos, né? E olha que eu trouxe aqui medicamentos que são de uso comum pelos idosos, então muito cuidado com o uso dessas substâncias, tá? Espero que tenham gostado, né? Convido vocês a continuar aqui no canal, né? Quem gostou, curta aí o vídeo. Convido quem ainda não está inscrito a se inscrever, porque eu sempre vou estar trazendo por aqui assuntos ligados à saúde e que são de fácil compreensão, mas que são importantes e que podem fazer alguma diferença no dia a dia de vocês, tá bom? Obrigado pela presença, até mais.